Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade Andarilho e hoje a gente vai conversar um pouco sobre comportamento. Especificamente falando sobre por que as pessoas fazem coisas absurdas. Por que você acha que algumas pessoas têm atitudes que você jamais teria coragem de fazer? Consegue imaginar um cenário? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Nós temos aqui um garoto. Esse garoto, ele tem algumas dificuldades de relacionamento. Então a gente pode falar que ele tem problemas de introversão. Tá, ele é introvertido, ele conversa pouco, tem dificuldades sociais, ok, mas isso não coloca nas mãos dele um sentimento de vingança, não coloca nas mãos dele uma ideia de que ele precisa se vingar das pessoas, que ele tem que ter uma sede de vingança, porque ele não é aceito no mundo. Na verdade, isso daqui essa introversão é uma característica dessa pessoa. E esse garoto que a gente está falando aqui, ele vai conseguir socializar com outras pessoas em determinados momentos. E essa introversão, na verdade, ela pode ser uma característica positiva para a vida dele em alguns momentos. Por exemplo, uma pessoa introvertida, ela tem mais facilidade para trabalhar com ambientes fechados, coisas que exigem mais concentração, coisas que exigem mais foco, porque ela não tem tanto pensamento em outras pessoas, em outras situações. É algo que poderia ser trabalhado, certo? Ok. Porém, esse garoto que está aqui no centro, ele tem essa dificuldade da introversão e isso faz com que ele olhe, ele fique observando enquanto outras pessoas têm bons relacionamentos. Somado a isso, essas pessoas que não entendem a introversão propriamente dita, elas zombam dele. Então a gente tem aqui o famoso bullying. Beleza. O bullying faz com que esse garoto, que era apenas introvertido, se torne mais fechado a cada dia. E aí a gente tem uma variação. O fechado, aqui nesse sentido, não é apenas introvertido, não é mais uma introversão, uma dificuldade social. O fechado é não compartilhar nada. Não compartilho meus sentimentos, não compartilho os meus pensamentos, não compartilhar mais nada sobre mim. O que isso causa no garoto? Ele começa a ter sentimentos ruins, ele começa a ter emoções negativas. E são essas emoções que fazem com que ele tenha atitudes absurdas. Quando a gente fala sobre ações absurdas, você pode estar pensando sobre um esporte radical, talvez, alguma coisa simples. Mas essas ações absurdas, elas podem ser coisas muito piores. O que esse garoto aqui do centro, depois de passar por bullying, depois de passar por introversão, depois de pensar muito em vingança, de ter emoções negativas, o que ele pode fazer? Esse garoto pode entrar em uma escola, encontrar várias pessoas com as quais ele estudou, várias pessoas daquela turma lá, no caso, que olhava para ele antes. Então, tem aqui várias outras pessoas. E ele pode chegar aqui tomado pela fúria, tomado pela sensação de vingança, pelas emoções negativas e ser um assassino. Esse cenário acontece no Brasil, acontece ainda mais em outros locais do mundo. Um garoto armado, desculpa pelo desenho da minha arma aqui, mas só pra gente entender, e ele invade a escola, invade a faculdade, invade um local conhecido, um cenário que faz parte ou fez parte da vida dele, da sua vida no caso, e extermina pessoas para colocar esse comportamento, que era simples, era uma característica, na forma de vingança. Perfeito. Quando a gente entende esse cenário, quando a gente olha para isso, no geral, essa ideia do comportamento aqui, a gente pode falar que esse garoto que estava no centro de tudo, que esse cara sempre foi problemático, que ele nasceu com grandes problemas, que ele nasceu predestinado a agir dessa forma? Depende. Para a gente entender um pouquinho mais sobre o comportamento, né, que é o nosso tema principal, por que as pessoas fazem as coisas absurdas, a gente vai falar um pouquinho sobre o behaviorismo. O behaviorismo, para quem não conhece, é a ciência, né, dentro da psicologia, é uma área da psicologia que estuda o comportamento, né? Vem do inglês behavior, behavior é comportamento, né, no caso. Então você pode entender como comportamentismo, talvez, comportamentalismo, muito mais precisamente. Então é a ideia de você estudar o porquê que as pessoas agem em determinadas maneiras.
Especialmente essas maneiras absurdas nesse caso, entendeu? Mas dentro do behaviorismo, você tem várias formas, várias vertentes diferentes. Uma das mais importantes é a do Skinner, né? Então, Skinner era um estudioso e ele falou bastante sobre a ideia do condicionamento operante. O que é o condicionamento operante? As pessoas, elas surgem no mundo, elas nascem de um jeito e elas vão tomar atitudes, elas vão ter atitudes diferenciadas com base nos estímulos que elas receberem do mundo ao seu redor. Saindo um pouco então da linha de explicação do Skinner e vamos entrar mais no contexto desse exemplo que a gente acabou de falar. Então aqui está aquele garoto. Aquele garoto, ele nasceu. Quando ele nasce, ele tem aqui as características genéticas. Esse é o primeiro estímulo que ele recebe. Depois ele cresce no meio. Vamos colocar aqui o meio. O meio nada mais é do que as pessoas que estão ao redor dele, do que o local que ele frequenta, as coisas que estão ao redor do seu crescimento, do seu entendimento. Perfeito. Por último, ele vai ter aqui a cultura. Aqui são apenas 3 exemplos de coisas que afetam a gente, tá bom? A cultura do nosso país, a cultura da cidade em que ele vive, a cultura do estado. Só aqui, só com esses exemplos pequenininhos, dentro da ideia do behavior, né, do comportamento, e basicamente dentro do condicionamento operante também, o nascimento dele vai trazer algumas características. Então aqui ele tem um pouquinho. O meio que ele foi criado vai desenvolver algumas características e o aspecto cultural vai desenvolver outras características. Beleza, vamos avançar. Então a gente tem aqui o garoto. Ele nasceu numa família que é um pouco complicada. Vamos falar assim, uma família complexa. Ele não teve muito contato com a mãe. Ela tem problemas com droga e não está tão presente. Então ele foi criado por uma avó. Essa avó falece em um determinado momento e ele fica sem a base familiar. Esse foi o nascimento dele. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre o meio também. Ele tem a característica genética que ele herdou da mãe, certo? Que aqui no nascimento é a genética, né? O que é característico, o que já é interno a ele. E aí o meio, quando a gente fala sobre o meio, a gente vai falar sobre o ambiente que ele foi criado. Então, se a família não era interessante, o meio em que ele foi criado era problemático. Então imagina se você fosse criado por uma mãe, tivesse contato com uma mãe que tivesse problemas com drogas por muito tempo. Esse ambiente problemático vai fazer com que você tivesse mais dificuldade de lidar com os problemas da vida. Então você tem uma genética aqui que talvez não seja tão forte nessa questão, justamente por apresentar já na própria mãe esse problema, e aí a sua criação foi diante de diversos problemas, de diversos cenários problemáticos, como a gente falou aqui. Na sequência a gente tem a cultura. O que a cultura coloca? Vamos falar um pouco sobre o Brasil, sobre as escolas do Brasil. Essa cultura diz que as pessoas que estão ao seu redor, elas nem sempre se importam, vou colocar aqui, não se importam com o que você está passando. Existe um script, que é o cultural, um padrãozinho que você precisa seguir. E se você não vive esse script, se você não consegue se encaixar nesse padrão, as outras pessoas não te aceitam. Então, você tem um grupo de pessoas ao seu redor e elas vão fazer o possível para que você não se sinta confortável ali. A cor diferenciada, o gênero diferenciado, as escolhas diferentes, a classe social diferente. Se você não está dentro do script daquela cultura que é pregada naquele local, as pessoas não se importam com você. E você fica invisível, você sofre bullying, como a gente falou aquela hora. Você sofre na mão dessas pessoas. Então, passando mais um pouquinho aqui, o nosso garoto, ele teve uma genética problemática, teve uma criação complexa, porque lidou com pessoas que não estavam tão próximas e perdeu as pessoas que estavam por perto, e lidou com uma cultura complicada. Colocando ele no centro de todas essas situações, nós falamos aqui, ele tem um estímulo negativo genético,
ele tem um estímulo negativo do meio, tem um estímulo negativo cultural. Tudo isso vai criar complicações para nosso exemplo. Isso quer dizer, então, que se ele teve um nascimento conturbado, foi criado numa família problemática, teve amigos problemáticos, num ambiente problemático no geral, e a cultura do local causa problemas para ele, isso justifica os seus atos? Será que isso justifica qualquer atitude drástica que ele possa tomar? Quando esse garoto, com todos esses problemas, entra numa escola e mata pessoas, ele tem sim as atitudes absurdas influenciadas pela característica genética, pelo meio, pela cultura. Dentro do condicionamento operante, que a gente falou agora há pouco sobre o behaviorismo, ele recebeu o que é chamado de reforço negativo. Então ele teve diversos estímulos negativos do mundo. E esse reforço negativo, essa punição, fez com que ele não conseguisse mais controlar o seu próprio comportamento. E aí ele mata. Mas existe um outro fator, fora a genética, fora do meio, fora da cultura, fora dos reforços negativos e da punição, que não deixa que seja justificável qualquer atitude como essa. Esse fator é a autorresponsabilidade. Eu posso passar por tudo na vida, por muita coisa. Eu posso ter tido uma criação complexa, eu posso ter sido influenciado por um meio negativo, eu posso ter recebido diversos estímulos problemáticos que me criaram uma nuvem em cima de mim e me fizeram não enxergar, né, não permitiram que eu enxergasse corretamente o mundo ao meu redor. Mas se eu assumo a responsabilidade, se eu cuido da responsabilidade da minha vida, eu assumo essa responsabilidade e eu deixo de culpar as pessoas, eu paro de colocar a culpa dos meus problemas em outras pessoas, eu me livro desses estímulos e consigo lidar melhor com as situações. Isso vai dar certo em todos os casos? Não. É fácil lidar melhor quando tudo ao seu redor é caos? Quando todos os seus estímulos são negativos? Não. Mas, se você se permitir culpar as pessoas, se você se permitir viver todos esses estímulos e você desistir de lidar e assumir todo o caos, você não tem responsabilidade. Você não assume nada disso. Então, você se torna estatística. Não são poucos os casos de pessoas que agem assim, que matam, que fazem banhos de sangue ao seu redor, que deixam pessoas inocentes mortas, acabam com famílias, acabam com a esperança de outras pessoas, acabam com vidas. Essas pessoas não são completamente culpadas por aquilo que aconteceu a elas, mas elas são responsáveis por tudo aquilo que elas fazem com aquilo que fizeram a ela. Se a vida trouxe estímulos, se o meio trouxe estímulos, se a cultura trouxe estímulos e todos esses estímulos foram negativos, cabe a essa pessoa, unicamente essa pessoa, a eliminar a negatividade desses estímulos e assumir a... Ainda assim, não é muito fácil. E é por isso que muitas vezes nós vemos essas pessoas no meio de tantas coisas, ignorando a responsabilidade e tomando atitudes drásticas. O peso de uma ação dessa é absurdo. Quando a gente vê uma escola banhada por sangue, dói. As pessoas que estão ao redor começam a pensar então na razão. Por que aquela pessoa agiu assim? Ela não poderia ter feito isso, ela não tinha esse direito, ela não tinha razão, ela tinha uma vida legal. Mas será que
durante esse processo, enquanto ela estava aqui no centro, enfrentando tudo isso, pensando nas suas atitudes drásticas, será que essas pessoas aqui de fora olharam para eles? Será que a gente está olhando adequadamente para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que a gente está percebendo que as ações absurdas, elas não são justificáveis, mas elas podem talvez ser impedidas se a gente prestar atenção no comportamento das pessoas? Se a gente prestar atenção em como a gente trata essas pessoas, em como essas pessoas são envolvidas no nascimento, no meio e na cultura, em como o comportamento delas, de acordo com o comportamentalismo, o behaviorismo, o condicionamento operante, é afetado por tudo isso, em como elas vivem em ambientes problemáticos, têm problemas de nascimento, problemas com famílias e vivem em um ambiente que ninguém se importa, são invisíveis, não são notadas, sofrem bullying o tempo todo. Será que a gente está percebendo que, apesar de não ser justificável, nós também somos culpados? É triste passar por algo assim. As pessoas, elas podem fazer coisas absurdas e nós nunca vamos descobrir até que aconteça. Quando algo absurdo assim acontece, é muito importante que a gente preste atenção e tome cuidado com as nossas ações, tome cuidado com os nossos pensamentos, com o nosso comportamento também. Nós temos que tomar cuidados para não errarmos. A gente vai errar, obviamente, mas para evitar esses erros, evitar que nós sejamos capazes de criar monstros e também que nós mesmos nos tornemos os monstros. Porque muitas vezes esses monstros que são tão expostos e tão odiados em outros momentos, eles poderiam ter sido evitados. Ninguém nasce predestinado a tomar uma atitude drástica dessa. Ela pode nascer com incentivos, com impulsos, alguma coisa que facilita, sim, mas o meio, ou seja, todas as pessoas que estão ao redor daquele ser, vai influenciar no absurdismo das suas ações. Toma cuidado com as pessoas que estão ao seu redor e toma cuidado para tratar todas elas de maneira amigável, mesmo aquelas que você não gostar tanto. Tome cuidado para respeitar cada uma delas. Ou então, mais e mais, nós estaremos alvejados por pessoas com atitudes absurdas. Preste atenção. O comportamento dá indícios. Alivie a atenção das pessoas que estão ao seu redor. Converse com elas. Escute-as. Escutar pode salvar vidas. Tome cuidado com isso. Preste atenção. E que todas essas lições, todas essas coisas que acontecem, todos esses casos que acontecem ao nosso redor sirvam de exemplo para que a gente possa aprender de que quando morre uma pessoa, quando alguém morre nas mãos de outro alguém que já estava consideravelmente morto, quem matou é o culpado, mas quem estava por fora e negligenciou toda essa situação também. Cuidado com o comportamento das pessoas ao seu redor. Cuidado com o seu próprio comportamento e com as suas ações. O mundo é um lugar estranho e ele pode te influenciar a coisas cada vez mais estranhas. Preste atenção e viva uma boa vida.